E no vídeo de ontem que a gente estava falando sobre o CPU Mining, que eu mudei aqui também, troquei os processadores de lugar, coloquei geração 5000 com placa-mãe que surgiu na geração 5000, processador da geração 3000 como o Ryzen 9 3900 em placa-mãe da geração 3000 também, né, como essa B450. E hoje vamos dar uma olhada por que os processadores estão minerando menos, qual que foi a configuração que eu fiz errado ou alguma coisa do tipo. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu preciso mostrar para vocês que isso aqui é uma beleza para você que vai fazer manutenção em CPU Mining. Porque essa placa de vídeo é tão simples que ela não precisa de energia em cima. Então basta conectar em qualquer placa-mãe dessa aqui, porque esses processadores não têm vídeo integrado, e eu vou ter uma saída de vídeo para configurar BIOS, essas outras coisas. Então eu não preciso de um cabo PCI Express colocando ali na fonte, tendo que mexer na bancada. Então uma plaquinha dessa aqui salvou muito. E após vários testes que eu fiz na madrugada fora, eu descobri isso aqui, ó. Dual Channel. Isso muda a mineração de CPU Mining. Não só o Dual Channel, como memórias rápidas. Por exemplo, essa daqui é uma da Kingston Fury DDR4 de 8 GB de densidade, mais 3200 MHz de velocidade. Isso aqui auxilia demais na mineração. Eu vou testar no 5950X, foi o que deu mais diferença. Já está com um pente de memória instalado, o outro está aqui na minha mão. Só que, enquanto eu vou fazer o teste para vocês, eu vou mostrar na tela o quanto está consumindo. Mas não se assustem de estar uns valores de 30, 40 watts de diferença a mais. É porque como essa placa de vídeo é muito antiga, além de ela ser uma beberrona, não parece, mas o slot PCI Express ele alimenta até 75 watts, essa placa em idle consome isso tudo, 40 watts, 30 watts. Também porque o driver da NVIDIA, ela não é o definido para essa placa. A gente está aí no driver quase 535, se eu não me engano, e essa placa suportou até o driver 340, se eu não me engano também. Então a partir do momento que a gente está rodando essa placa de vídeo num driver acima, o driver não consegue deixar ela em idle, então ela vai ficar consumindo bastante aí. Então para o teste final, depois de eu regular todas as configurações aqui da BIOS, aí eu vou tirar essa placa e a gente vai medir qual que é o consumo do kit, tá? Mas beleza, apenas um pente de memória instalado e hoje vai ser a configuração aqui no 5950X. A chave já estava batida, deixa eu bater de novo então para ligar e vamos para BIOS. Passando de novo aqui para mostrar para vocês uma coisinha, que o principal do CPU Mining é a gente desligar o Precision Boost Overdrive, que está aqui em Disable, e aqui no CPU Performance Boost também deixar desativado, porque ele aumenta o clock do CPU até quando ele achar bom, até quando ele quiser, e isso deixa o CPU quente e beberrão. O que a gente pode fazer, que eu já fiz aqui, já fiz bastante teste, é a gente definir qual que é o valor do clock do CPU. Isso aqui se chama overclock, porque atualmente, se a gente deixar em automático aqui, ele vai funcionar em 3.6, se eu não me engano, esse CPU. O 3900 funciona em 3.1, o 5900X funciona em 3.7. Então a gente pode colocar um pouquinho de clock, senão vai ficar com um hash rate muito baixo. E aqui no 5950X eu achei o valor de 4.0, ou a gente digita 40 aqui, né? Pode digitar manualmente, dá um enter 40.0, ou escolhe aqui na lista qual que é o clock rate que a gente vai definir, beleza? No 40, ou seja, 4 GHz de frequência do processador, ele está fazendo um bom consumo e a temperatura está bem tranquila na hora da mineração, tá? Então já vou deixar assim em single channel, dá para ver aqui no cantinho aqui, ó, size 8000 MB, então tá em single channel e tá com XMP ligado na frequência de 3200 MHz. Vamos subir o sistema. Falei do driver para vocês, está falando aqui, ó, a gente está no driver 525 e é 8500 GT, suporta até o 340. É por isso que ela está consumindo excessivamente. Vamos dar uma olhada aqui se os clocks subiram. Beleza, tá lá no 4.0. Temperatura aí de 50 graus, eu acho que vai ficar até 55 graus na hora da mineração bombando. E aí a gente vem aqui e digita miner ou miner. E vamos dar uma olhada que agora está aqui em 18 kHz, 17.8, alguma coisa do tipo assim. Beleza? Em single channel, apenas um pente de memória. Na tela aí para vocês podem ver que está com 195 watts mais ou menos, fazendo aí 17.9, 18 kHz.
Agora vamos colocar o segundo pente de memória. Beleza, já subiu aqui a BIOS. Dá pra ver que agora a gente tem aqui, ó, 16.000 MB, 16 GB de memória instalada a 3200. Já está rodando a 3200 no perfil 1xMP. Os mesmos 4.0, PBO desligado e o Performance Boost desligado também. Beleza? Apertei F1 sem querer. Vamos apertar o F10 aqui. A gente não fez nenhuma alteração, mas vamos subir o sistema. Beleza, subiu. Vamos apertar Miner aqui e ver quanto que vai ficar o nosso hash rate. Já foi para 21.2. A gente saiu do 17.9, 18 foi para 21.2 e a gente não mexeu em nada, apenas colocou um pente de memória a mais para ativar o Dual Channel. Vamos ativar aqui o VTOP também para a gente dar uma olhada. Tá lá nos 4.0 e a temperatura aqui de 58, 59 graus. Se eu tô achando muito ruim, aí eu baixo para 3.9 GHz, sempre naquela maneira lá. Tem como você também mexer na tensão, que é o voltage, né, do processador. Você também pode mexer, mas é muito mais complicado. Se você colocar uma tensão muito baixa, você pode ter reinicios, né, do seu processador, de todo o seu conjunto, vai ficar reiniciando. É muito complicado você deixar um sistema estável. Então você deixa a regulagem da voltagem, né, a regulagem da tensão do processador de modo automático e você só mexe ali no clock, né? Você faz o overclock padrão do processador, que eu acho que, na minha opinião, a gente consegue ter um sistema mais estável. Eu já consegui subir esse Ryzen 9 aqui até 4.6, mas ele foi um beberrão de energia, não dá para deixar assim, e tava estourando quase 90 graus Celsius. Porque também é um air cooler, não é um water cooler, né? Já tá fazendo muito do que bem uma torre dessa baratinha segurar um processador de 32 threads abaixo de 60 graus. E vou deixar na tela aí agora o quanto de consumo tá fazendo esse kit. Como vocês podem ver, a gente colocou mais um pente de memória, deixou em Dual Channel aqui o nosso sistema, com o mesmo clock setado de overclock lá na BIOS. A gente conseguiu aqui um pouco mais de desempenho da mineração com um pouco de consumo acima, mas esse consumo também está definido por causa dessa placa de vídeo antiga aqui. E agora eu vou desligar todo o sistema, tirar a placa de vídeo, tirar o USB aqui do monitorzinho também, que deve consumir uns 2-3 watts, o teclado, e a gente vai ver agora qual que é o consumo da máquina rodando e o resultado do hash rate dele. E tá aí o resultado belíssimo do Dual Channel, overclock na mão e o consumo. A gente está tendo uma excelente eficiência energética na nossa mineração, fazendo agora 21,5 kHz. Tá os mesmos 4.0, deixei aqui para vocês com 60 graus, que tá numa temperatura que tem que se cuidar, né? Não pode chegar aqui a 68, 70, que já começa a ficar preocupante com a mineração 24/7, mas esse consumo tá maravilhoso, 180 watts, se eu não me engano, eu tirei o print antes de começar esse vídeo aqui, depois eu coloco na tela para vocês verem. Mas a relação agora de kHz para watts tá muito melhor, muito mais eficaz do que antigamente, quando a gente estava usando apenas um pente de memória, um single channel. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Provavelmente vou instalar também Dual Channel em todas essas máquinas aqui, para a gente também estudar o caso Dual Channel também nessa outra máquina aqui, para a gente poder utilizar da maneira melhor vários tipos de placa-mãe, né? Que a gente tem 3 diferentes aqui, a MSI, a Aorus e uma ASRock, e definir aí qual que é o overclock para cada tipo de CPU e de placa-mãe e de memória. O mundo do CPU Mine é muito mais complicado, muito mais difícil do que o mundo de placa de vídeo, principalmente da Nvidia, que era uma moleza, né? Uma mão com açúcar. Você define um overclock de memória, um overclock de GPU, não CPU, né? Mas é um CPU, mas é GPU, e pronto, você já tem aí todas as definições para você minerar com eficiência. No CPU Mining, o buraco é muito mais embaixo, porque cada CPU tem uma qualidade de construção, que a gente chama que é a loteria do silício. Depende da memória, porque aqui a gente tem um tipo de memória para todas as placas de vídeo desse modelo. Por exemplo, a gente está falando uma placa velha aqui, a 1080 Ti. Ela tem aqui uma GDDR5 com uma frequência X. Ela vai ter sempre, todas as 1080 Ti vai ter essa frequência, então overclock para todas elas vão ser iguais. Agora, se você montou esse kit, colocou uma memória de 3000 ou 3600, talvez o seu overclock e os seus
suas configurações lá na BIOS vai ser totalmente diferente da minha configuração. Por isso que a gente tem que monitorar principalmente o consumo com um medidor ou uma tomada inteligente, do que eu gosto de utilizar mais por causa dos avisos também, né, que eu faço remotamente, se a minha rede desliga, se perde potência, alguma coisa do tipo. Mas são várias configurações, um mundo totalmente mais complicado de a gente definir no CPU Mine, e eu espero que vocês aprendam assim como eu estou aprendendo também, mexendo nessa mineração via processador, beleza? Se você quer continuar assistindo esses vídeos, se você está gostando, deixe seu like e comenta se você está minerando e gosta desse tipo do vídeo, da mãozinha, e até o próximo vídeo. Valeu!